Tudo bem? Eu sou o professor Valdemar Souza, do Profiap da Universidade Federal de Alagoas, o FAO em Maceió. Damos continuidade, então, à análise do modelo do TCF, do Profiap. Vamos agora para a segunda sessão, que é dividida no referencial teórico 2.1 e na metodologia 2.2. Muito bem. O que é o referencial teórico? Como eu já apontei anteriormente, cada sessão se divide na literatura sobre aquele assunto, objetivando a compreensão e conhecimento do uso da sessão, para que serve, depois exemplos, que é a aplicabilidade desses conceitos, e por último, lá nos anexos, vem a formulação da seção específica do modelo, o TCF. Lembrando que o modelo TCF foi organizado pela CAPES e tem o objetivo de esquematizar uma intervenção organizacional específica. Tá certo? Então, em relação ao referencial teórico, é importante que se conheça a literatura do campo de pesquisa. Eu, particularmente, entendo que no caso específico do Profiap, deva-se fazer um referencial teórico bastante amplo, que é o momento que o aluno tem para refletir sobre a literatura, os resultados de pesquisas análogas, as bases principais do corpus teórico daquela área, os trabalhos aplicados, as intervenções organizacionais que já foram feitas, o sucesso e insucesso desse tipo de intervenção, quais as alternativas, quais são os problemas que não foram resolvidos e respondidos, tá certo? Então a revisão teórica não é um fim em si próprio, mas sim a grande espinha dorsal do trabalho. Tá? Lembrando que se for publicado o trabalho como artigo científico, ele vai agregar um delta de informação nesse corpus teórico. Tá certo? Também a profundidade e a amplitude do referencial teórico credibilizam a pesquisa e o autor e fornecem uma base sólida do trabalho de pesquisa. Então, vamos caprichar na nossa revisão de literatura para o referencial teórico. O referencial teórico aponta o que se conhece sobre o assunto, sobre o que foi desenvolvido, quais são as questões importantes sobre aquele assunto. E aí, na figura 3, a gente tem a análise da organização do referencial teórico. A partir da questão de pesquisa, identificam-se palavras-chave, faz a pesquisa bibliográfica, esquematiza a pesquisa para elaborar a revisão de literatura. Na página 10, em termos de processo, continuando aí a leitura da seção 2.1, é enquadrar uma questão de pesquisa, pesquisar as referências relevantes da literatura, administrar os resultados das buscas, sintetizar e escrever uma avaliação da literatura. É um processo iterativo, ele não é fechado, ele é absolutamente construtivo, para se ganhar compreensão, e aí retorna essas etapas anteriores para repensar, refinar, retrabalhar a revisão, discutir com o orientador, discutir com os stakeholders lá na organização. Enfim, exatamente a fase de crescimento e amadurecimento do pesquisador. Tá certo? Ele vai tomar pé da situação, do estado da arte na literatura, e a partir daí vai organizar a sua própria pesquisa. Tá certo? Ou seja, é aquela coisa que a gente sempre fala de ter segurança sobre o assunto. A etapa de referencial teórico exatamente propicia que o pesquisador adquira essa segurança. Ele saiba exatamente o que está fazendo, saiba para onde está indo, quais são as referências principais. Eu sempre falo,
Em termos de analogia, existem os cânones das diversas literaturas nas áreas de marketing, organização, finanças, administração pública, etc. E aí a gente tem que conhecer em profundidade o que esses cânones apontam em termos de resultados. Tá? As etapas é reunir a literatura sobre o assunto, revisar, tomar notas, escrever, resumir, analisar, sintetizar a literatura. É um processo interativo. E aí na página 11 a gente aponta algumas dicas de preparação, fundamentalmente para construir o argumento, revisão de notas, criar um esboço que mapeia o argumento, consultar outras revisões de literatura para os modelos. E como dica de redação é o argumento inicial. Lembrando que todo parágrafo tem um tópico frasal, que é a ideia principal do parágrafo. As outras orações e sentenças do parágrafo apoiam esse argumento, quer em termos de evidências ou dados. Então, o tópico frasal apresenta a ideia principal do parágrafo, seguida da posição enfática na primeira oração, e a posição enfática da oração antecedente vai ser o tópico frasal da subsequente. Isso chama-se de fluxo textual na redação científica. Existem inúmeros trabalhos sobre o assunto. Eu aconselho que vocês depois analisem para entender exatamente como organizar essa redação de uma maneira consistente, clara e objetiva e principalmente fluida, seja de leitura agradável para quem está analisando. Ok? E fundamentalmente também, outro parênteses, é que antes de escrever, planeje o que se vai trabalhar. Não espera a inspiração. A redação científica ela é bastante objetiva, bastante clara, ela não tem viés literário, não tem inspiração. É um how to do, como fazer na prática. Tá? E ela é bastante seca, ela não tem nenhum tipo de, eu diria, inovação no próprio processo de redação. Tá certo? E aí, continuando na nossa análise, na página 11, tem o modelo da revisão sistemática de literatura, que a revisão sistemática de literatura ela é muito prática. É o ideal que se adote esse processo, principalmente em nível de mestrado, tá certo? Porque força a análise mais depurada de cada fonte de informação. Então, no quadro 1, a gente vê aí o modelo. Primeira coluna, os autores, o objetivo da literatura, a metodologia usada, os dados aplicados, os resultados e a conclusão. E aí, na página 12, a gente tem um exemplo. Tá certo? Segue a nossa atividade, lá no anexo 2. Eu vou primeiro fechar aqui a sessão de metodologia, depois a gente passa lá para o anexo 2. A sessão de metodologia, o principal objetivo, que está aí na página 13, é registrar e descrever o plano da pesquisa. Eu sempre comparo como sendo uma receita de culinária, que você vai apontar que tipo de ingrediente usou, a quantidade, como usou, é exatamente o mesmo processo. Assim vai se ilustrar a ordem e a sequência das etapas da pesquisa, a especificação da metodologia, quantitativa ou qualitativa, o método de análise, coleta de dados, enfim, as características básicas do trabalho. E também como esses dados e etapas se relacionam-se com os objetivos da pesquisa. Lembre-se aí que o problema do caso vai estar em todas as seções e subseções do trabalho. Ele vai permear todo esse processo. Ok? Também é importante esquematizar a solução proposta, se implica compreender alguma coisa, se existe limitação, se é forte, descrever o método, etc. E o item 2.21 é a classificação da tipologia de pesquisa quanto aos objetivos, procedimentos e abordagem da questão de pesquisa. Lá na frente a gente aponta alguns exemplos. Também se vai ter amostra, está aí no item 2.2, que tipo de amostra, se é probabilística ou não probabilística, tá certo? Especificando claramente o que cada uma significa, o tamanho da amostra,
Se for a amostra probabilística no item 2.23, na página 16, tem as fórmulas para amostragem. E no item 2.24, a identificação dos instrumentos de pesquisa: observação, questionário, entrevistas e checklist. Ok? Como trabalhar esse tipo de questionário? Na página 19, as observações, entrevista e documentação. Depois, no item 2.25, métodos quali e quantitativos. É importante aqui apontar o seguinte: via de regra, qual foi o uso de metodologias em problemas e questões de pesquisas similares. Aí, no item 2.26, a descrição do que é o método quali e os principais métodos. No item 2.27, métodos quantitativos. O quadro 6, os tipos de métodos quantitativos usados, na página 21, com softwares específicos. E o item 2.28, a organização da seção de metodologia, que começa especificando os objetivos, procedimentos e abordagem do problema. No quadro 7, a gente vê esses exemplos. Na figura 4, nós temos o modelo da pesquisa. E isso está na página 23. O problema do caso que a gente está analisando, o planejamento da criação do Fundo Estadual de Apoio ao Setor Sucroalcooleiro de Alagoas, o FEA-Sucral, o tipo de input, as medidas ambientais, o tipo de resultado esperado. As atividades estão lá no anexo 3. Então, o anexo 2, agora da seção de referencial teórico, está lá na página que eu peço para vocês acessarem, 43. Tem uma introdução, apontando o tópico problema, os pontos significativos do tópico problema e o resumo dos resultados esperados. Aí a gente já tem o parágrafo de introdução do referencial teórico. Depois o alinhamento com a literatura existente, que a gente tem que ter essa leitura. A revisão da literatura. Depois o desenvolvimento do corpo, é o item 2.12, na página 45. Os principais temas de pesquisas similares e os autores correlacionados. Usem especificamente artigos científicos, preferencialmente dos últimos 5 anos, de bons periódicos científicos do Quali-Scapes na área de administração. E por último, no 2.13, a conclusão do referencial teórico, onde se aponta, resumidamente, num parágrafo, quais as principais conclusões dos autores e o estado da arte sobre o problema e qual a contribuição específica e diferenciada da nossa pesquisa. Depois, na página 47, tem o quadro para auxiliar vocês. O anexo 3 de metodologia também segue a mesma esquematização. Existe um parágrafo introdutório, com tópico de tendência da literatura. O corpo, em relação aos objetivos, primeiro a gente vai fazer a classificação, usando aquele quadro, que foi apontado lá na seção. Método 1, método 2, método 3, se quali ou quant, tem que detalhar e justificar. O critério amostral escolhido tem que justificar, sempre com base em pesquisas análogas. Se for o caso de tratamento da amostra também. Qual o instrumento de pesquisa, o tipo de observação e entrevista. E, por último, a conclusão da subseção. Tá? Também tem a nossa figura esquemática. E com esse material é suficiente para ter essa sessão bastante desenvolvida. Muito obrigado, tudo de bom, excelentes estudos. Estamos ao inteiro dispor. Um abraço. Tchau.